Curso Telas Comentadas do EPROC, Tela-chave do documento, parte 3. A chave do documento é o recurso para possibilitar que o usuário externo junte um documento diretamente no processo. Então, geralmente na rotina de um usuário interno, o usuário interno é quem promove a juntada de um documento que uma parte disponibiliza, seja por WhatsApp, por e-mail ou ao comparecer na secretaria, ele pede para digitalizar um documento e é o usuário interno que faz essa juntada. O EPROC possibilita ao usuário externo que ele acesse o site da plataforma e diretamente faça a juntada. Nesse bloco é o que o usuário externo deverá fazer, porém o usuário interno terá que explicar textualmente o que o usuário externo deverá fazer. Então, o que eu farei daqui para frente, o usuário interno tem que assimilar e explicar para o usuário externo num ato de comunicação para que a ferramenta venha a ser utilizada em larga escala. Então, esta é a tela de acesso ao EPROC. O usuário interno vai no ato de comunicação disponibilizar o link de acesso dessa tela no ato de comunicação para que o usuário externo, se ele utilizar um computador, ele clica no link e vai abrir a página. Aqui no exemplo aqui, no caso, no que vocês estão verificando aí, na minha realidade é o www.eproc-jfrj.jus.br. Na sua realidade, você vai utilizar o link de acesso da plataforma do seu tribunal. Muito difícil, a pessoa não vai saber copiar, não vai saber acessar. Uma outra sugestão é gerar um QR Code no corpo do documento que traga o usuário externo até essa tela. Então, aí duas sugestões aí como fazer que o usuário externo consiga chegar nessa tela. Quando o usuário externo chega na tela de acesso, a mágica acontece aqui. No menu existe a consulta de documento por chave. Não pode ser pela consulta pública de documento, é a consulta de documento por chave. Na primeira tela do sistema, onde é feito o login, o usuário encontra o menu de opções, que é esse menu móvel, né? Esses três tracinhos aqui são para recolher, o usuário interno já sabe disso. O usuário encontra o menu de opções. Nesse menu estará a opção consulta de documento por chave. Então, aqui é a opção importante. Após clicar nessa opção, aparecerá a tela de upload do documento a ser juntado pelo usuário externo. Então, o usuário externo vai clicar aqui e, na sequência, abre-se a tela consulta processual, busca de processo, chave de acesso. O usuário externo vai informar o número do processo aqui, a chave do documento aqui e preencher o famoso CAPTCHA. Então aparecerá a tela para informar o número do processo e a chave do documento. Então, nesse mini formulário, o usuário externo vai informar o número de processo, chave e vai preencher aqui os caracteres aqui para mostrar ao sistema que não é um robô. Depois ele clica em consultar. Então, preenchido o mini formulário, clica em consultar, informou a chave que foi disponibilizada a ele no ato de comunicação, ele vai para a terceira etapa da tela e aí o sistema vai carregar o número do processo e a chave do documento. E aqui aparece a famosinha. Eis a faixa de resposta. Aqui o usuário externo adicionará ao arquivo com a resposta documento que será juntado à árvore de eventos. Então o usuário externo
ele vai clicar com o mouse aqui nessa faixa e vai aparecer a tela do sistema operacional dele para que ele indique qual é o arquivo que será juntado. Então o usuário externo clica, vai abrir uma janela do sistema, ele informa o arquivo, ele dá 2 cliques no arquivo e o arquivo vai ser carregado aqui para essa faixa. Depois, quando o arquivo é carregado, ele clica em responder e é assim que dará o comando para o arquivo ser juntado ao processo. Após fazer a seleção do arquivo a ser juntado, o usuário irá clicar aqui em responder. E aqui embaixo, nessa faixa, um cuidado, essa faixa aqui informa qual documento que gerou uma chave que permite a resposta. No caso aqui, essa certidão, não foi que o usuário externo juntou uma certidão. O que diz aqui é que uma certidão propiciou a chave, uma certidão propiciou essa chave que permite a resposta. Foi essa certidão aqui que permitiu a geração da chave para o usuário responder. Esse é o documento que permitiu gerar a chave. Será em resposta a essa certidão que o usuário externo vai juntar o documento. Então, o documento que vai permitir a chave pode ser qualquer um que o usuário interno entender cabível. Então, quando o usuário externo arrasta ou ele clica e indica aqui o arquivo, ele vai fazer o upload e esse arquivo vai ser carregado. Quando o arquivo é juntado, aparece o ícone, mais um erro meu, né? Um ícone exibindo logo acima da faixa. Então, significa que foi juntado um documento PDF pelo usuário externo no sistema. Quando ele clicou aqui e mandou o EPROC puxar o arquivo, quando a operação dá certo, aparece esse ícone informando qual arquivo foi juntado. E aqui no X, o usuário externo ele cancela a juntada desse documento. Então, quando ele clica quando ele junta, vai aparecer o ícone indicando que um arquivo foi juntado. E quando ele clica em responder, quando a operação é realizada de forma correta, o EPROC emite esse aviso, resposta enviada na data tal, gerando o evento 37 no processo. Então, a resposta do usuário externo gerou o evento 37 no processo. Tudo feito corretamente, o sistema informará que a operação foi realizada. E no processo, eis aqui o evento 37, juntada de documento, o nome do evento, o usuário externo juntou um documento que aparece aqui na coluna documentos e na árvore de eventos o evento será gerado com o documento indicando a juntada pelo usuário externo. Então está aqui o usuário externo conseguiu aí juntar um documento ao processo. Então é importante que quem está começando saiba desta possibilidade que o usuário externo tem de juntar documentos ao processo para facilitar a vida do usuário interno. O procedimento que foi narrado aqui é o que o usuário externo tem que fazer e o que acontece no processo. O usuário interno tem que assimilar esse processo e explicá-lo por meio de um documento, por meio de um texto, para que o usuário externo consiga realizá-lo. Os arquivos dessa tela estão à disposição na descrição do vídeo. Até o próximo.